Você sente que forças malignas têm tentado dominar sua casa ou sua família. Hoje você vai ver o poder do sangue de Jesus quebrando toda a bruxaria e expulsando toda a treva deste lar. Não perca nenhum segundo, pois cada palavra desta oração é autoridade e libertação. Agora, antes de continuar, declare comigo: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, eu me coloco diante do teu trono de graça e poder. Invoco o teu nome, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Nesta hora eu levanto a minha voz em oração de guerra, em intercessão e em clamor, porque sei que o Senhor é a muralha de fogo ao redor da minha casa, o escudo da minha família e o leão da tribo de Judá que ruge contra todo inimigo espiritual. Eu me revisto agora da armadura completa descrita em Efésios 6. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E debaixo dessa armadura, eu tomo posição em Cristo. Não venho em meu próprio nome, mas venho em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, cujo sangue foi derramado na cruz do Calvário. Esse sangue fala mais alto do que o sangue de qualquer sacrifício maligno. Esse sangue quebra pactos antigos. Esse sangue dissolve feitiços. Esse sangue é muralha ao redor da minha casa. Eu declaro em alta voz: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhuma maldição lançada contra a minha família permanecerá. Nenhum espírito enviado das trevas resistirá ao fogo que vem do trono de Deus. Toda língua que se levantar em juízo contra esta casa cairá, porque a herança dos servos do Senhor é a vitória. E agora, em nome de Jesus Cristo, eu me levanto contra ti, espírito mulambo. Eu te nomeio e te expulso. Espírito de sujeira, espírito de confusão, espírito de desordem, espírito de vício, espírito de briga, espírito de insônia e tormento noturno, eu te ordeno. Solta este lar agora. Espírito que sopra cheiros estranhos dentro da casa, que traz sombras nos cantos dos cômodos, que perturba os sonhos e rouba o descanso, eu te repreendo em nome de Jesus. O teu poder acabou. A tua legalidade está quebrada. O véu do templo foi rasgado e o sangue do Cordeiro cobre cada parede, cada porta, cada janela desta casa. Eu quebro, em nome de Jesus Cristo, toda obra de bruxaria lançada contra este lar. Eu quebro velas acesas em encruzilhadas, destinadas a trazer discórdia e pobreza. Eu quebro bonecos perfurados com agulhas, usados em rituais para trazer dor e enfermidade. Eu quebro o poder de pó de cemitério espalhado contra esta família. Eu anulo garrafas enterradas com líquidos e símbolos malignos, destinadas a aprisionar destinos. Eu neutralizo fotografias usadas em rituais. Eu cancelo nomes escritos com intenções perversas. Cada obra feita contra esta casa cai por terra, é queimada pelo fogo do Espírito Santo, é dissolvida pelo sangue de Jesus. Eu selo agora cada cômodo da casa com o sangue do Cordeiro. A sala, os quartos, a cozinha, o banheiro, o quintal, o telhado, as paredes, o chão. Eu cubro com o sangue de Jesus cada roupa, cada alimento, cada móvel, cada objeto eletrônico. Nada ficará sem proteção. Nada ficará exposto ao inimigo. Esta casa é marcada pela presença de Deus. Este lar é território do Altíssimo. Eu invoco agora os anjos guerreiros do Senhor, especialmente o arcanjo Miguel, príncipe do exército celestial. Que eles desçam com espadas flamejantes e cerquem esta casa por todos os lados. Que haja um muro de fogo ao redor do terreno. Que nenhuma seta do inimigo atravesse esta barreira. Que toda tentativa de ataque seja interceptada nos ares. Que todo mensageiro maligno seja derrubado antes de se aproximar. Que todo espírito de trevas bata em retirada ao ver a luz que brilha sobre esta casa. E em nome de Jesus Cristo, eu cancelo toda maldição hereditária. Eu corto agora pactos familiares antigos com o oculto, palavras ditas em rituais, alianças feitas com entidades de escuridão. O sangue de Jesus entra na linha da família e corta o fio da maldição. A partir de hoje, esta casa pertence exclusivamente a Jesus Cristo.
Nenhum pacto das trevas permanece, nenhuma herança maligna terá voz, nenhuma cadeia espiritual resiste ao poder do Cordeiro de Deus. Eu declaro: paz voltará a habitar neste lar. Onde havia grito, haverá louvor. Onde havia confusão, haverá entendimento. Onde havia insônia, haverá descanso. Onde havia sonhos atormentados, haverá sonhos proféticos. Onde havia briga, haverá união. Onde havia vício, haverá libertação. Onde havia pobreza, haverá prosperidade. Onde havia doença, haverá saúde. Eu chamo de volta a alegria. Eu chamo de volta a comunhão. Eu chamo de volta a presença de Deus para dentro desta casa. Que todo canto da casa seja preenchido com louvor. Que cada visitante sinta a atmosfera santa. Que até os aparelhos eletrônicos funcionem sob a cobertura divina e não sejam porta de entrada para sujeira espiritual. Que os alimentos sejam consagrados, que as roupas sejam puras, que as portas sejam guardadas por anjos, que as janelas sejam pontos de entrada de luz, não de trevas. Eu oro para que haja vigilância espiritual neste lar, que a família levante um altar de oração, que a palavra de Deus esteja aberta, que os louvores sejam entoados, que a chama nunca se apague, que os moradores recebam discernimento espiritual para perceber qualquer ataque e cortar pela raiz, que haja olhos atentos, ouvidos abertos e corações firmes na verdade. Eu declaro: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nenhum feitiço, nenhum despacho, nenhum pacto oculto resistirá ao poder que há no nome de Jesus. O nome de Jesus é acima de todo nome. Todo joelho se dobrará diante dele. Espíritos imundos, potestades, principados, demônios territoriais, entidades de sujeira, todos se curvam e batem em retirada agora. Espírito mulambo, eu volto a falar contigo. Tua permanência acabou. Tu que sujas o ambiente, trazes cheiro de mofo espiritual, espalhas brigas e discórdias, perturbações noturnas e confusão mental. Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo. Sai. Sai pela porta e nunca mais volte. O teu poder foi queimado, a tua legalidade foi cancelada. Este lar é santificado pelo sangue do Cordeiro. Eu lanço fogo de Deus nos cantos da casa. Fogo no quarto, fogo na sala, fogo na cozinha, fogo nos banheiros, fogo no quintal, fogo no telhado, fogo nos portões. Que todo esconderijo espiritual seja iluminado pela glória de Deus. Que nenhuma sombra permaneça. Que toda entidade oculta seja exposta. Que espíritos rastejantes, escondidos em brechas, sejam agora consumidos pela chama divina. Em nome de Jesus eu fecho cada brecha espiritual que dava acesso às trevas. Eu quebro maldições vindas por objetos consagrados trazidos para dentro da casa. Eu destruo todo ídolo, toda lembrança contaminada, toda peça usada em ritual, todo presente enfeitiçado. Eu neutralizo qualquer aliança oculta feita sem discernimento. Se houve pecado escondido, eu cubro agora com o sangue do Cordeiro, que purifica e restaura. Eu declaro: o chão desta casa está consagrado, as paredes desta casa estão ungidas, as portas desta casa são portais do Senhor, as janelas são janelas abertas para os céus, não para espíritos. As camas são altares de descanso em paz, as mesas são mesas de comunhão. O teto é cobertura divina. Esta casa é templo vivo de Deus, território santo do Altíssimo. Eu convoco os anjos do Senhor para manter vigília constante sobre este lar. Que eles guardem cada portão. Que eles patrulhem cada metro quadrado do terreno. Que eles estendam espadas flamejantes sobre as ruas ao redor, impedindo a aproximação de qualquer trabalho de feitiçaria. Que eles quebrem as correntes do inimigo antes que toquem no portão desta casa. Que toda seta enviada volte vazia. Que toda palavra lançada volte ao pó. Eu invoco o arcanjo Miguel para guerrear. Que sua espada corte cabeças de serpentes espirituais. Que sua luz dissipe toda nuvem de escuridão. Que sua presença faça recuar toda a tropa das trevas. Que anjos do fogo levantem colunas flamejantes ao redor desta família. Que o terreno seja rodeado de labaredas intransponíveis.
Que todo mensageiro maligno, ao tentar se aproximar, veja apenas fogo e volte em derrota. Eu cancelo neste momento pactos de palavras ditas no passado, palavras de derrota, palavras de maldição, palavras de ódio lançadas contra esta família. Eu declaro que tais palavras perderam o efeito, porque a palavra de Deus é mais alta, mais forte e mais eterna. Eu proclamo sobre esta casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa é a sentença final. Essa é a declaração eterna. E agora, em autoridade profética, eu libero restauração. Eu profetizo sonhos de paz sobre cada travesseiro. Eu profetizo noites tranquilas, sem pesadelos. Eu profetizo que a atmosfera da casa será de adoração. Eu profetizo que quem entrar pela porta sentirá paz, sentirá presença, sentirá a glória de Deus. Eu profetizo que o riso voltará, que as crianças serão guardadas, que os jovens serão livres, que os adultos serão fortalecidos, que os idosos serão renovados. Eu declaro em nome de Jesus: não haverá mais ambiente para a sujeira espiritual. Não haverá mais terreno fértil para a confusão. O espírito mulambo não terá descanso aqui. As obras de feitiçaria não terão efeito aqui. Este lar é uma tocha acesa no meio da noite. Este lar é um altar erguido ao Deus Altíssimo. Este lar é território intocável. Em nome de Jesus Cristo, eu neutralizo agora todo espírito de ataque noturno. Espíritos que trazem insônia, que tiram o descanso, que plantam pesadelos, que sufocam no sono, que provocam opressão, paralisia ou tormento mental. Eu vos ordeno: saiam agora desta casa. Eu expulso vultos que se movem na madrugada. Eu expulso vozes que sussurram durante a noite. Eu expulso sombras que aparecem nos cantos. Eu expulso toques invisíveis que perturbam. Nenhum desses ataques resistirá ao fogo do Espírito Santo. Eu clamo agora o sangue de Jesus sobre cada travesseiro, sobre cada colchão, sobre cada cobertor. Que o sangue do Cordeiro purifique o ambiente de descanso. Eu cubro cada quarto com a unção da paz. Eu ordeno que a atmosfera seja limpa. Onde havia ar pesado, que agora haja frescor do espírito. Onde havia sono agitado, que haja descanso profundo. Onde havia tormento, que haja sonho profético. Em nome de Jesus Cristo, eu fecho portais espirituais que foram abertos por objetos contaminados, por palavras lançadas, por rituais ocultos. Eu fecho entradas nas paredes espirituais desta casa. Eu selo com o sangue do Cordeiro cada canto, cada janela, cada espelho, cada objeto que serviu de porta. Eu cubro os eletrônicos, eu cubro os celulares, eu cubro as televisões. Nenhum canal maligno permanecerá aberto. Eu decreto: todas as portas estão seladas em Cristo. Nenhum portal será usado pelo inimigo. Eu oro contra visitações malignas em sonhos, contra demônios que tentam manipular o sono, contra entidades que se disfarçam de pessoas conhecidas, contra espíritos que tentam gerar medo ou sedução nos sonhos. Eu ordeno em nome de Jesus: cessem agora. Que o fogo de Deus queime toda semente plantada em visões noturnas. Que toda seta lançada na madrugada seja queimada antes de tocar os moradores desta casa. Que toda voz estranha seja calada. Que toda imagem de terror seja dissolvida pelo poder do sangue de Jesus. E eu ativo agora, em autoridade profética, sonhos santos e reveladores. Eu declaro que as noites desta casa serão noites de descanso e de visitação divina. Que o Espírito Santo fale em sonhos. Que os moradores recebam instruções proféticas, avisos celestiais, palavras de direção. Que a cama seja lugar de paz, não de guerra. Que os sonhos tragam esperança, não medo. Que a madrugada seja tempo de revelação, não de opressão. Eu convoco os anjos guardiões para permanecerem junto às camas. Que eles estendam asas flamejantes sobre os que dormem. Que eles façam vigília até o amanhecer. Que eles interceptem qualquer tentativa de invasão espiritual. Que eles guerreiem na madrugada para que os moradores da casa acordem em paz.
Que haja um exército acampado no quintal, nos corredores, nas janelas, patrulhando cada segundo da noite. Eu declaro em nome de Jesus: não haverá mais terror noturno neste lar. Não haverá mais insônia. Não haverá mais opressão. Não haverá mais sombra. Não haverá mais tormento. Esta casa dormirá em paz. Esta casa descansará em segurança. Porque a palavra diz em Salmo 4:8: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Eu profetizo sobre esta família. Os olhos se fecharão em tranquilidade. Os corações baterão em paz. A respiração será leve. O ambiente será santo. As madrugadas não serão mais dominadas pelo inimigo, mas pelo Espírito Santo. Onde havia pesadelos, haverá revelações. Onde havia sufoco, haverá visitações de anjos. Onde havia medo, haverá confiança. Onde havia escuridão, haverá luz. Pai eterno, Senhor que desfaz cadeias e quebra grilhões, eu levanto a minha voz neste momento para guerrear contra toda maldição que tenta permanecer sobre esta casa e sobre esta família. A Tua palavra declara em Gálatas 3:13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Portanto, eu firmo os pés nesta promessa e declaro: nenhuma maldição tem direito de continuar operando neste lar. O sangue de Jesus Cristo já pagou o preço completo. Em nome de Jesus eu me levanto contra maldições hereditárias, contra pactos feitos por antepassados, contra palavras de derrota lançadas em gerações passadas, contra vínculos familiares com ocultismo, feitiçaria, idolatria e obras de trevas. Eu corto agora essas cadeias. Eu cancelo essas heranças malignas. Eu declaro que a linha de sangue desta família está purificada pelo sangue do Cordeiro. A maldição não passa para a próxima geração. O jugo foi quebrado, a corrente caiu, a sentença foi anulada. Eu me levanto também contra maldições lançadas por inveja e ódio. Palavras faladas contra esta família. Palavras de derrota, de enfermidade, de falência, de separação. Eu declaro que cada palavra maldita perde força agora. Eu lanço fogo do Espírito sobre cada frase maligna. Eu neutralizo cada intenção oculta. Nenhuma voz contrária terá poder maior que a voz do Senhor. Porque está escrito em Números 23:23. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Assim também contra esta casa não há encantamento que resista. Eu quebro maldições financeiras, palavras de miséria, obras de escassez, pactos de pobreza. Eu declaro que os celeiros desta casa se abrirão, que a provisão virá do alto, que portas se abrirão diante desta família. Eu quebro cadeias de desemprego, dívidas sem fim, perdas inexplicáveis. Eu declaro em nome de Jesus: prosperidade santa substituirá a escassez. Eu quebro maldições de enfermidade, doenças repetidas de geração em geração, diagnósticos que se repetem, dores que não se explicam. Eu declaro que essas raízes estão secas, que essas cadeias se quebram, que os corpos dos moradores desta casa são templos do Espírito Santo. Eu profetizo saúde. Eu libero cura. Eu declaro restauração física e espiritual. Eu quebro maldições de separação e divisão familiar. Eu corto palavras de briga. Eu destruo pactos de discórdia. Onde havia espírito de confusão, eu ordeno que saia agora. Onde havia espírito de separação conjugal, eu declaro reconciliação. Onde havia briga entre pais e filhos, eu declaro restauração. Onde havia rancor entre irmãos, eu declaro perdão. Que o laço de amor seja restaurado. Que a unidade volte a habitar neste lar. Eu oro contra alianças ocultas feitas consciente ou inconscientemente. Objetos dedicados ao mal. Contratos assinados em engano. Palavras de pacto faladas em momentos de fraqueza. Eu cancelo tudo pelo sangue de Jesus. Eu revogo todo contrato espiritual contrário. Eu declaro: esta família pertence somente ao Senhor Jesus Cristo. Nenhuma outra aliança prevalecerá. Eu cubro cada membro da família com o sangue do Cordeiro. Cada homem, cada mulher, cada criança, cada idoso. Todos estão debaixo da mesma promessa.
todos estão debaixo da mesma cobertura. Eu declaro que nenhum deles será presa do inimigo. Nenhum deles será levado pelas trevas. Nenhum deles será destruído por maldição. E agora, em autoridade profética, eu libero bênçãos que substituem maldições. Onde havia trevas, haja luz. Onde havia miséria, haja provisão. Onde havia enfermidade, haja saúde. Onde havia divisão, haja união. Onde havia tristeza, haja alegria. Onde havia morte, haja vida. Onde havia maldição, haja bênção. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Eu declaro em nome de Jesus: o ambiente desta casa será marcado por reconciliação, por perdão, por restauração. O amor vencerá o ódio. A paz vencerá a guerra. A bênção vencerá a maldição. Este lar não será palco de derrota, mas testemunho vivo da glória de Deus. Senhor forte e poderoso, eu não oro em dúvida, eu não clamo em hesitação. Eu oro em plena certeza de que a tua palavra é espada, de que o teu fogo é real e de que o teu nome é torre forte. E nesta torre a família desta casa se refugia e permanece inabalável. Eu me levanto agora contra fortalezas espirituais que se ergueram neste lar. Fortalezas de medo, fortalezas de ansiedade, fortalezas de depressão, fortalezas de vícios, fortalezas de incredulidade. Eu declaro que estas construções do inimigo estão sendo derrubadas agora. Assim como os muros de Jericó caíram diante do som das trombetas, assim também as muralhas espirituais caem diante do clamor desta oração. Eu ordeno que cada tijolo de opressão desmorone, que cada corrente de prisão mental se quebre, que cada fortaleza seja reduzida a pó pelo vento do Espírito Santo. Eu clamo contra prisões emocionais. Correntes de mágoa, de rejeição, de humilhação, de dor não resolvida. Eu declaro cura para o coração ferido. Eu declaro bálsamo de Gileade sobre as emoções. Onde havia lembranças de traumas, eu declaro libertação. Onde havia medo do futuro, eu declaro confiança no Senhor. Onde havia peso na alma, eu declaro leveza. Onde havia nó no coração, eu declaro liberdade. Que cada alma nesta casa seja sarada pelo toque do Espírito Santo. Eu clamo contra as prisões mentais. Pensamentos repetitivos de derrota, setas de engano, dúvidas lançadas pelo inimigo. Eu declaro que a mente desta família é protegida pelo capacete da salvação. Eu expulso vozes contrárias que dizem: não vai dar certo, não há saída, não tem jeito. Eu declaro que a única voz que será ouvida é a voz do Senhor. Que a mente se encha de esperança. Que os pensamentos sejam renovados pela palavra de Deus. Que a atmosfera mental seja purificada e iluminada pela luz de Cristo. Eu libero sobre esta casa a promessa de 2 Coríntios 10:4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E eu declaro que toda fortaleza foi destruída. Eu declaro que toda prisão foi aberta. Eu declaro que todo cativo foi liberto. Porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Agora, em nome de Jesus, eu selo este lar com alegria e prosperidade. Eu profetizo risadas que ecoam pelos corredores. Eu profetizo abraços sinceros. Eu profetizo conversas cheias de paz. Eu profetizo que a mesa desta família será sempre cheia. Eu profetizo que haverá fartura nos celeiros, provisão abundante e portas abertas de oportunidades. Eu profetizo que cada membro desta casa terá o que precisa para viver dignamente, com gratidão e louvor nos lábios. Eu libero alegria que não depende de circunstâncias, alegria que nasce do Espírito, alegria que não pode ser roubada, alegria que expulsa a tristeza, que dissipa a escuridão, que levanta os caídos. Eu profetizo que esta casa será conhecida como casa de luz, casa de riso, casa de esperança. Eu libero prosperidade santa, não riqueza manchada por injustiça, mas bênção que vem do trono de Deus. Eu declaro que dívidas serão pagas, portas de emprego serão abertas, projetos prosperarão, talentos serão multiplicados. Eu declaro que esta família não mendigará o pão, porque o Senhor é o pastor e nada faltará. Eu cubro também os relacionamentos desta casa.
Que o amor entre marido e esposa floresça. Que o respeito entre pais e filhos cresça. Que a união entre irmãos se fortaleça. Eu declaro que a presença de Deus será o cimento que une cada coração. Que nenhuma divisão volte a entrar. Que nenhuma brecha seja reaberta. Senhor, hoje me levanto em guerra santa contra toda a legião de trevas que tenta escravizar esta família através de vícios, doenças e miséria. Eu não venho em meu próprio nome, mas em nome de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, que já esmagou a cabeça da serpente e venceu todo o principado. Levanto a minha voz e declaro que esta casa pertence ao Senhor dos Exércitos, e nenhum demônio terá domínio sobre ela. Eu me levanto contra o espírito de vício. Vício do álcool, vício das drogas, vício da pornografia, vício do cigarro, vício da mentira, vício do prazer enganoso, vício da comida descontrolada, vício da ira, vício do jogo. Eu declaro que nenhum desses grilhões permanecerá sobre esta família. Todo vício que aprisiona a mente, que prende o corpo, que rouba o dinheiro, que destrói a dignidade, eu ordeno agora que seja arrancado pela raiz. Espírito de escravidão, solta esta vida. Espírito de compulsão, bate em retirada. Eu declaro liberdade sobre cada mente, sobre cada coração, sobre cada corpo. Onde havia prisão, agora há libertação. Onde havia dependência, agora há domínio próprio. Onde havia fraqueza, agora há força vinda do alto. Eu levanto o nome de Jesus contra o espírito de enfermidade. Doenças físicas, crônicas ou incuráveis, doenças que drenam as forças, que roubam a alegria, que secam os ossos, enfermidades hereditárias, pragas lançadas, maldições sobre a saúde. Eu declaro que todo diagnóstico contrário à vida é queimado pelo fogo do Espírito Santo. Eu profetizo cura, eu profetizo restauração, eu profetizo renovo, que ossos recebam vigor. Que nervos sejam fortalecidos, que órgãos funcionem em perfeição, que o sangue seja purificado, que a mente seja equilibrada. Eu declaro que o corpo é templo do Espírito Santo e não pode ser habitação de doença. Eu lanço fora todo espírito de morte lenta, toda seta de enfermidade oculta, toda herança de dor e limitação. Em nome de Jesus, saúde abundante flui agora sobre cada membro desta casa. Eu levanto minha voz contra o espírito de miséria, maldição de escassez, ciclos de pobreza, portas fechadas, trabalhos infrutíferos, esforços em vão. Eu declaro que a miséria é arrancada desta família. O devorador é repreendido. O gafanhoto migrador, cortador e destruidor são consumidos pelo fogo de Deus. Onde o inimigo dizia não vai prosperar, eu declaro portas abertas. Onde dizia não haverá crescimento, eu declaro multiplicação. Onde havia falta, eu profetizo abundância. Eu declaro que os celeiros desta casa transbordarão, que a mesa nunca ficará vazia, que a provisão não faltará. Eu decreto prosperidade que vem do alto, prosperidade que honra a Deus, prosperidade que abençoa os filhos e os netos. A miséria é banida e a bênção de Deuteronômio 28 repousa sobre esta família. Será bendita ao entrar e ao sair, na cidade e no campo. Emprestará a muitos e não tomará emprestado. Eu profetizo que a mente desta casa será mente renovada. Onde havia pensamento de escassez, agora há pensamento de abundância. Onde havia mentalidade de derrota, agora há mentalidade de vitória. Onde havia medo do amanhã, agora há confiança no Deus que provê. Eu declaro que toda opressão que vinha para trazer vergonha financeira, vergonha emocional, vergonha espiritual, está sendo removida. Eu declaro honra sobre esta família. Eu declaro que os planos de Deus não serão frustrados. Eu declaro que as promessas escritas no céu se cumprem na terra. Eu clamo o sangue de Jesus sobre cada canto desta casa. Que esse sangue apague pactos antigos, anule votos contrários, silencie acusações e limpe toda a contaminação trazida por gerações passadas. Eu declaro que esta família não viverá repetindo maldições herdadas, mas sim inaugurando um novo ciclo de bênçãos, saúde e vitória. O que era maldição, converte-se em testemunho. O que era choro, converte-se em cântico. O que era peso,
converte-se em leveza. O que era miséria converte-se em abundância. Senhor dos exércitos, eu me coloco em pé de guerra nesta hora. Não em fraqueza, mas em autoridade. Não em temor, mas em ousadia. Pois o Cordeiro já venceu, o sangue já foi derramado, o véu já foi rasgado. Diante do teu trono, eu me levanto contra toda maldição hereditária, contra todo pacto oculto, contra toda aliança com o inferno que ainda clama na linhagem desta família. Eu declaro que hoje, pelo poder do sangue de Jesus, todas essas vozes malignas são silenciadas, todos esses contratos são anulados, todas essas correntes são despedaçadas. Eu levanto a minha voz e declaro: pactos feitos em altares de feitiçaria, eu os quebro agora. Pactos estabelecidos com sangue de animais, com bebidas consagradas, com oferendas deixadas em encruzilhadas, eu os cancelo em nome de Jesus. Pactos feitos em silêncio, palavras ditas em rituais, juramentos escondidos, alianças feitas em sonhos, alianças feitas em cultos satânicos, eu declaro: estão quebrados. O fogo do Espírito Santo consome cada documento espiritual. O fogo celestial queima cada acordo escrito nas trevas. Nenhuma maldição terá legalidade sobre esta linhagem. Eu me levanto contra votos malignos. Palavras lançadas de pai para filho, de mãe para filha, de avós sobre netos. Palavras de derrota, de fracasso, de esterilidade, de morte, de vergonha. Eu declaro que toda palavra maldita é anulada. Cada sentença dita no calor da ira, cada palavra maldosa lançada sobre esta família, eu cancelo. Pois está escrito: nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo será condenada. Assim, eu declaro: as línguas foram caladas, as vozes foram silenciadas, os votos malignos foram destruídos. Eu me levanto contra maldições hereditárias, maldições de alcoolismo, maldições de pobreza, maldições de divórcio, maldições de enfermidade, maldições de esterilidade, maldições de morte precoce. Eu declaro que não haverá repetição do passado. Não haverá repetição dos erros, não haverá repetição das dores, não haverá repetição das correntes. O ciclo é quebrado, o padrão é interrompido. O sangue de Jesus é mais forte que qualquer herança maldita. Assim como o manancial de águas puras limpa a sujeira, o sangue de Jesus lava toda a genealogia desta família. Eu clamo pela restauração desta linhagem, do primeiro ao último, dos que já partiram àqueles que ainda nascerão. Eu declaro que esta família é marcada por uma nova história, que esta linhagem é resgatada do abismo e colocada no altar, que esta geração se levanta não para repetir os pecados antigos, mas para inaugurar bênçãos eternas. Eu profetizo que os filhos desta família serão sacerdotes do Altíssimo. Eu profetizo que os netos serão profetas. Eu profetizo que as futuras gerações andarão em santidade e fidelidade. Eu profetizo que os que nascerem nesta casa carregarão um selo de vitória. Senhor, eu consagro esta linhagem diante de Ti. Eu apresento o passado, o presente e o futuro desta família no Teu altar. Que toda a árvore genealógica seja enraizada em Ti, que cada galho seja nutrido pela Tua seiva, que cada fruto seja saudável e abundante. Onde havia podridão, haverá cura. Onde havia cortes, haverá enxertos. Onde havia esterilidade, haverá multiplicação. Onde havia maldição, haverá bênção. Eu declaro que o inimigo não terá herança aqui. Ele não governará filhos, não governará netos, não governará descendentes. Ele não terá domínio sobre sonhos, sobre casamentos, sobre ministérios, sobre finanças, sobre saúde. O inimigo não terá voz nesta geração, pois esta família é propriedade exclusiva do Senhor. Eu invoco agora o arcanjo Miguel e suas hostes para cercarem esta linhagem. Que cada geração seja guardada por muralhas de fogo. Que espadas flamejantes estejam estendidas sobre este sangue consagrado. Que a marca do Cordeiro esteja sobre cada nome, sobre cada vida, sobre cada descendente. Eu declaro que a genealogia desta família está escrita no livro da vida, selada pelo Espírito Santo,
guardada pelo Altíssimo. Eu profetizo que o novo ciclo já começou. Esta família não é mais escrava de pactos ocultos, mas é herdeira da aliança eterna feita em Cristo. Esta família não é mais prisioneira de votos malignos, mas é coberta por promessas celestiais. Esta família não é mais refém de maldições hereditárias, mas é portadora da bênção de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu passo pelo portão principal e declaro: este portão é consagrado ao Senhor. Nenhum inimigo cruzará estas entradas. Portas de ferro espirituais são fechadas contra ladrões, contra demônios, contra feitiçarias. Eu unjo espiritualmente a entrada desta casa com o sangue do Cordeiro. Todo que aqui entrar, se vier em trevas, será confrontado pela luz. Se vier em maldição, será desarmado. Se vier com intenções malignas, será exposto e não prevalecerá. Eu caminho pelas salas desta casa e declaro: cada parede, cada cadeira, cada sofá é selado. Onde havia sombras espirituais, eu declaro fogo. Onde havia opressão no ar, eu declaro liberdade. Onde havia contaminação por palavras ditas, gritos, discussões, eu declaro purificação. Que a sala se torne lugar de paz, de unidade, de comunhão familiar. Que seja ambiente de louvor, onde a tua presença seja sentida em cada respiração. Eu vou aos quartos e declaro: o sangue de Jesus cobre cada cama, cada travesseiro, cada guarda-roupa. Onde havia ataques noturnos, insônia, pesadelos, vultos, opressões, agora só haverá descanso celestial. Eu ordeno ao espírito mulambo que se alimentava do sono e espalhava sujeira espiritual: fora! Fora desta casa. Este lugar não é mais seu. Eu invoco anjos do Senhor para ficarem em pé como sentinelas ao lado de cada cama, espadas desembainhadas, protegendo os sonhos, vigiando os corações, guardando os pequenos e os grandes. Eu entro na cozinha e declaro: cada alimento é consagrado ao Senhor. Nenhum veneno prosperará. Nenhuma contaminação espiritual por oferendas lançadas contra esta família encontrará espaço aqui. O pão será sempre abundante, o óleo nunca faltará. A água será fonte de vida e não de maldição. Eu clamo prosperidade sobre a mesa. Que esta cozinha seja lugar de provisão, não de escassez. Lugar de fartura, não de miséria. Eu sigo ao banheiro e declaro: purificação sobre cada detalhe. Onde o inimigo tentou trazer enfermidades, onde tentou plantar sujeira espiritual, tudo está limpo pelo sangue do Cordeiro. Nenhum ponto desta casa ficará sem consagração. Nenhum espaço será território das trevas. Eu estendo as mãos sobre veículos, objetos, aparelhos eletrônicos. Cada celular, cada computador, cada televisão, cada som é selado. Nenhuma seta de distração demoníaca, nenhuma contaminação por imagens ou músicas consagradas às trevas terá domínio. Que cada aparelho se torne instrumento de bênção, canal de luz, ferramenta de edificação. Eu cubro também os quintais, os fundos, os jardins, os terrenos desta casa. Que toda a terra seja purificada. Se alguma vez foi enterrada oferenda, garrafa, boneco, objeto maligno, eu declaro: o fogo do Espírito Santo queima agora. Toda raiz de bruxaria é arrancada. Cada objeto espiritual enterrado perde força, é desfeito, é consumido. A terra é redimida. O pó desta casa é santo, o solo é abençoado. Senhor, eu não esqueço os visitantes. Todo que cruzar este portão mesmo sem conhecer teu nome, será confrontado com a tua glória. Se vier em paz, será bem-vindo. Se vier em trevas, não encontrará repouso. Esta casa não será abrigo para demônios. Esta casa não será palco de intrigas. Esta casa não será ambiente de contaminação. Este lar será altar do Senhor. Eu invoco agora os anjos guerreiros, especialmente Miguel e seus exércitos flamejantes. Que eles façam um muro de fogo ao redor deste lar. Que cada canto seja vigiado dia e noite. Que as espadas flamejantes fiquem levantadas contra qualquer espírito de feitiçaria, contra qualquer espírito de morte, contra qualquer espírito de confusão. Nenhuma seta voará de dia, nenhuma peste chegará de noite, nenhum ataque prosperará.
Senhor, eu levanto minha voz nesta hora para liberar sobre esta casa um decreto de restauração, pois o teu plano não é de destruição, mas de vida em abundância. O teu desejo não é de ruína, mas de reconstrução. Assim como restauraste os muros de Jerusalém em meio a cinzas e pó, restaura também esta família, este lar, esta linhagem. Eu declaro paz sobre este ambiente. Paz que silencia gritos. Paz que apaga discussões. Paz que fecha portas ao rancor. Paz que governa a mente e acalma o coração. Eu declaro que cada cômodo desta casa será cheio de serenidade. Que cada palavra dita seja temperada pelo Espírito. Que cada olhar transmita reconciliação. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja guardiã constante deste lar. Eu profetizo unidade. Onde havia divisão, haverá encontro. Onde havia competição, haverá cooperação. Onde havia distanciamento, haverá abraço. Onde havia coração fechado, haverá reconciliação. Eu declaro que maridos e esposas se levantarão lado a lado, não mais como rivais, mas como companheiros. Pais e filhos andarão juntos, não em desentendimento, mas em aliança. Irmãos não serão mais estranhos, mas braços estendidos. Esta família será conhecida não pelo caos, mas pela unidade. Eu libero sonhos proféticos sobre cada cama. Que as noites sejam visitadas pelo Espírito Santo. Que visões celestiais sejam reveladas. Que direções divinas sejam entregues enquanto dormem. Onde havia pesadelos, vultos, tormentos noturnos, agora haverá revelações e descanso. Eu declaro que cada membro desta família terá discernimento aguçado, sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, clareza para entender os sinais do céu. Eu profetizo prosperidade, não apenas financeira, mas em todas as áreas. Prosperidade nos relacionamentos, prosperidade nas emoções, prosperidade no ministério, prosperidade nos negócios, prosperidade na fé. Onde antes havia portas fechadas, agora se abrem portais de bênção. Onde antes havia escassez, agora há colheita abundante. Eu declaro que esta família terá o suficiente para viver e ainda para repartir. Eu declaro que esta mesa nunca ficará vazia. Eu declaro que a mão do Senhor multiplicará os recursos. Fará o pouco se tornar muito, fará o nada se transformar em provisão. Eu levanto minha voz e profetizo saúde abundante. Que corpos sejam restaurados. Que células sejam renovadas. Que sistemas imunológicos sejam fortalecidos. Que ossos ressecos recebam vida. Que enfermidades sejam apagadas. Que diagnósticos negativos se transformem em testemunhos. Eu declaro vigor físico, clareza mental, equilíbrio emocional e força espiritual. Eu declaro que cada respiração será cheia de vida, cada passo será cheio de energia, cada dia será cheio de vitalidade. Senhor, eu profetizo que a alegria voltará a ecoar neste lar. O som de risos substituirá o som de choro. O cântico de louvor substituirá o murmúrio de desespero. O perfume da tua presença substituirá todo o cheiro de sujeira espiritual. Onde havia peso, agora haverá leveza. Onde havia escuridão, agora haverá luz. Onde havia desânimo, agora haverá renovo. Eu declaro que esta casa se tornará farol de esperança. Que os vizinhos verão a transformação. Que parentes testemunharão a mudança. Que esta família será exemplo de restauração. Que as marcas do passado se transformarão em sinais de vitória. Com autoridade eu selo este decreto. Esta família vive um tempo novo. Um tempo de paz, de unidade, de revelações, de prosperidade, de saúde. Um tempo de restituição, em que tudo que foi roubado será devolvido multiplicado. Senhor, agora eu coloco esta família e esta casa sob a tua vigilância diária. Eu declaro que não haverá descanso para o inimigo, mas que cada dia será protegido pelo teu Espírito Santo. Que cada amanhecer traga renovação, que cada noite traga descanso seguro, e que toda a trajetória desta família seja cercada por teus anjos guerreiros. Eu declaro que os muros desta casa são guardados pelo exército celestial. Portas, janelas, telhados, pisos e corredores estão cobertos pelo fogo do Espírito Santo. Nenhum demônio,
feitiço, espírito de opressão ou inveja terá acesso a este lar. Nenhuma arma forjada contra esta família prosperará. Nenhum plano maligno sobreviverá. A vigilância de Deus é constante e infalível. Eu profetizo que o altar familiar seja mantido firme, que a oração diária e o louvor contínuo sejam como tochas acesas, queimando toda a treva e atraindo a presença de Deus. Que cada palavra de gratidão e adoração fortaleça as paredes espirituais, que cada cântico seja espada contra a escuridão, e que cada oração seja corrente que prende o inimigo e abre portas de bênção. Eu declaro que o louvor constante será escudo para cada membro da família. Onde houver ataques espirituais, o canto será barreira. Onde houver tentações, o louvor será força. Onde houver confusão, a adoração trará clareza. Que cada voz que se eleva em gratidão seja repelente contra as trevas e magneto de milagres. Eu levanto minha voz contra qualquer brecha espiritual que possa surgir. Brechas deixadas por pensamentos negativos, falas de desânimo, inveja alheia, maldições lançadas por outros, pensamentos de medo ou dúvida. Eu decreto que toda brecha é imediatamente selada pelo sangue de Jesus. Que toda abertura seja fechada, que todo espaço seja ocupado pelo Espírito Santo, que toda porta seja vigiada pelos anjos. Eu declaro que cada passo desta família está protegido, que cada caminho seja iluminado, que cada decisão seja guiada por discernimento divino, que nenhum conselho errado, nenhuma influência perversa, nenhuma sedução espiritual tenha efeito, que cada mente seja clara, cada coração firme, cada corpo protegido, que a família caminhe sob cobertura de poder e graça. Eu profetizo que nenhum inimigo futuro terá força sobre esta casa. Nenhum plano do mal se realizará. Nenhum espírito maligno terá vez. Pois o Senhor é o escudo, a torre, o pastor e a força desta família. Que a proteção seja contínua, sem pausa, sem intervalo, sem falha. Que os anjos façam vigília constante. Que o fogo do Espírito Santo continue ativo. Que o sangue de Jesus seja a cobertura diária. Eu profetizo paz ininterrupta, alegria constante, saúde e vitalidade diárias, provisão que nunca falta, amor que se fortalece a cada dia, fé que cresce sem cessar, unidade que permanece. E eu declaro que esta proteção continuará todos os dias, em todos os momentos, até que a tua glória seja plenamente manifestada nesta casa. Senhor, eu declaro guerra santa contra todo espírito maligno que ainda tenta permanecer nesta casa. Espírito de confusão, espírito de morte, espírito de vício, espírito mulambo, espírito de enfermidade, espírito de miséria, espírito de bruxaria, espírito de divisão, espírito de inveja, espírito de desunião, eu ordeno, sai agora. Vocês não têm mais poder aqui. Vocês não têm direito de permanecer. O sangue de Jesus vos expulsou e vos queimou. Eu profetizo que cada sombra espiritual, cada vulto maligno, cada presença demoníaca será revelada e expulsa. Eu decreto fogo sobre cada obra oculta, cada objeto contaminado, cada ritual deixado nesta casa ou na linhagem desta família. Eu clamo pelo poder do Espírito Santo, fogo que purifica, fogo que destrói, fogo que não deixa resquício do inimigo. Todo espírito que se alimenta de dor, de doença, de divisão ou de destruição será consumido agora pelo fogo do Senhor. Eu convoco agora os anjos guerreiros, especialmente o arcanjo Miguel, para formarem um círculo de proteção ao redor de cada cômodo, cada objeto, cada pessoa, cada animal, cada alimento, cada móvel. Que eles empunhem espadas flamejantes contra qualquer tentativa de retorno do inimigo. Que os exércitos celestiais marcham contra qualquer ataque futuro. Que toda presença maligna que tentar atravessar o limiar será queimada e lançada no abismo, sem possibilidade de voltar. Eu declaro que todo espírito de bruxaria, feitiçaria, vodú, macumba, despachos, oferendas ocultas, pactos, votos e maldições estão agora anulados e quebrados.
Eu profetizo que nenhum pacto maligno terá efeito futuro. Nenhum espírito maligno terá brecha nesta casa. Nenhum demônio se aproximará. Nenhum ataque terá sucesso. O fogo do Espírito Santo queima e purifica cada canto, cada parede, cada porta, cada janela, cada objeto, cada alma que habita este lar. Eu levanto minha voz em autoridade para declarar: cada pessoa nesta casa está totalmente protegida, totalmente liberta e totalmente abençoada. Nenhum espírito maligno terá domínio sobre a saúde, sobre a mente, sobre os sentimentos, sobre os relacionamentos, sobre as finanças ou sobre a fé desta família. Todo legado de destruição, toda maldição herdada, toda tentativa de opressão está agora destruída, consumida e anulada pelo poder do sangue de Jesus. Eu profetizo vitória completa sobre todas as trevas que tentaram atacar este lar. Onde havia medo, agora há coragem. Onde havia dor, agora há cura. Onde havia escassez, agora há abundância. Onde havia confusão, agora há discernimento. Onde havia divisão, agora há unidade. Onde havia fraqueza, agora há força. Onde havia morte, agora há vida. Eu decreto que o cenofogo do Espírito Santo permanece sobre cada canto desta casa. Queima qualquer tentativa de retorno do inimigo. Purifica todos os pensamentos, sentimentos, ambientes e objetos. Fortalece a fé, a coragem, a santidade e a autoridade desta família. Que este lar seja farol de luz, de fé e de vitória. Eu selo esta oração e esta guerra espiritual com autoridade profética, declarando: toda obra das trevas foi destruída, toda influência maligna foi banida, toda presença demoníaca foi expulsa. Este lar, esta família, esta linhagem, estão agora totalmente livres, selados e protegidos pelo Senhor Todo-Poderoso. A vitória é completa e permanente, pelo sangue de Jesus Cristo. Pare agora e ouça com atenção. Cada sombra, cada espírito maligno, cada feitiço lançado contra você e sua família está prestes a ser quebrado neste momento. Não permita que a dúvida ou o medo continue dominando o seu lar. Levante sua voz comigo. Declare autoridade em nome de Jesus. E veja a força do fogo do Espírito Santo expulsando toda a treva, selando cada porta, cada cômodo, cada coração com proteção sobrenatural. Este é o momento de libertação total. Não passe adiante sem participar, pois nenhuma arma forjada contra você prosperará enquanto você permanecer firme na fé. Eu quero falar sobre aquilo que muitos tentam esconder. A dor que corrói por dentro, o medo que aperta o peito, a solidão que parece nunca ter fim. Você já se sentiu sozinho no meio de uma multidão? Já se sentiu invisível, sem forças, como se o mundo tivesse virado contra você? Já chorou no silêncio da noite perguntando a Deus: por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Deixe-me dizer algo. Jesus conhece cada lágrima sua. Ele viu você sofrer antes mesmo de você nascer. Ele ouviu cada pensamento de derrota que você jamais confessou a alguém. Ele sabe de cada palavra cruel que lhe feriu, cada desilusão que pesou em seu coração. E Ele não está distante. Ele não está indiferente. Muitas vezes carregamos fardos que não foram feitos para nós. Fardos de culpa, de medo, de rancor, de vergonha, de fracasso. Tentamos esconder nossas feridas, mas elas sangram por dentro. Tentamos ignorar, mas a dor nos lembra todos os dias que precisamos de ajuda. E é aí que muitos procuram respostas no mundo, em soluções temporárias, em prazeres passageiros. Mas nada, absolutamente nada, cura o coração humano como Jesus. Jesus não promete uma vida sem tempestades, mas Ele promete presença constante na tempestade. Ele não promete ausência de dor, mas promete transformar a dor em força, a ferida em testemunho, a lágrima em semente de vitória. Quando você sentir que não há saída, lembre-se: Jesus é a saída. Quando sentir que perdeu tudo, lembre-se: Jesus é a restauração. Quando sentir que a vida te quebrou, lembre-se: Ele pode colar cada pedaço. Ele pode refazer cada sonho.
Não se engane. Deus não ignora suas lágrimas. Ele não ignora seu coração cansado. Cada ferida que você tem, Ele já tomou sobre si na cruz. Cada medo que te paralisa, Ele já venceu na ressurreição. Cada grito que você engoliu, Ele já ouviu. Cada vazio dentro de você, Ele pode preencher com sua paz que excede todo o entendimento. E aqui está a verdade que quero que você leve hoje. Nada neste mundo, nem doença, nem rejeição, nem fracasso, nem solidão, nem dor, pode separar você do amor de Jesus. Ele é maior que sua ferida, maior que seu medo, maior que sua dor. Ele é a luz na escuridão, a força na fraqueza, o abraço quando ninguém mais se aproxima. Então, se você se sente fraco, cansado, sem esperança, levante os olhos. Olhe para a cruz. Veja o sangue derramado. Veja o amor infinito. Veja a promessa cumprida. Jesus não é apenas uma esperança distante. Ele é a solução hoje, agora. Ele é vida onde parecia morte, vitória onde parecia derrota, alegria onde parecia desespero. E você, que sente que nada dá certo, que carrega dores do passado, que carrega o peso do mundo, deixe Ele entrar. Confie, entregue. Permita que Jesus seja o seu escudo, sua força, seu abrigo. Pois somente nele há descanso verdadeiro, somente nele há cura completa, somente nele há redenção para sua alma. Hoje aqui eu te digo, Jesus está pronto para te abraçar, te restaurar e te levantar. Ele pega o que está quebrado e transforma em testemunho. Ele pega a vergonha e transforma em honra. Ele pega a dor e transforma em vitória. Ele pega a lágrima e transforma em riso de alegria. Não espere outro momento. Não espere outro sinal. Olhe para Jesus agora. Entregue a Ele sua fraqueza, sua dor, seu medo, sua vida. Ele é a solução para tudo. Ele é a resposta para todas as perguntas. Ele é a luz no fim do túnel, o porto seguro na tempestade, o amigo que nunca te abandona. Se você sentiu o fogo do Espírito queimando toda a treva neste lar, curta e compartilhe este vídeo agora. Marque alguém que precisa ouvir esta oração poderosa e declare juntos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Lembre-se, este lar, esta família e esta linhagem estão selados pelo sangue de Jesus e protegidos para sempre. Amém. Shalom. Shalom.